Olá galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafones. Eu sou a Patiana, nós somos o Hierofante. Estamos aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre a psicodelia nordestina. E esse programa chama-se Aqui nessa mesa de lar. Bom, primeiro tema do nosso programa, a gente escolheu a psicodelia nordestina, que é algo que nos influencia muito, né? Pra quem já conhece o trabalho do Hierofante, sabe que a gente trabalha com música brasileira 100% vinil, principalmente a música psicodélica. E essa galera no Nordeste fez um trabalho muito foda. A gente separou 8 discos importantíssimos que a gente acha que a partir deles vocês podem se adentrar nesse universo infinito que é a música psicodelia nordestina. Primeiro da nossa lista, 1973, Recife, chama-se Sativa. Ou Satua, com TWA. O Sativa, como eu disse, foi gravado em 1973 por Lula Cortes e Lailson de Holanda. Lula Cortes e Lailson. Lailson é um puta de um violonista e o Lula Cortes é um puta de um maluco que toca guitarra. Um artista completo, ele é artista plástico, né? Ele pinta também, é um maluco. Nesse disco ele já toca o tal do tricórdio. Onde o Lula tá, esse tricórdio tá atrás. Ele tá sempre com esse instrumento. Depois dei uma pesquisada sobre o que é o tricórdio, que é um instrumento, se eu não me engano, oriental, né? Som oriental. Tem um som oriental, assim, faz acordes orientais. Deu uma ocidentalizada no instrumento, assim, de uma forma louca só do Lula. Ele costuma falar muito que o Sativa, como eu disse, é um dos principais por ser o primeiro, né, dessa galera. Vocês vão ver que todos esses discos passam pela Rosenblit, passam às vezes pelo Lula Cortes, pelo Zé Ramalho, essa galera tava tudo junto ali o tempo. E o Sativa, ele já começa a falar sobre essa questão do oriental com o ocidental, né? Ele fala que, na verdade, surgiu uma terceira música. Porque eles misturaram a música oriental com a música ocidental, então surgiu algo novo. A fita é que o Sativa é rotulado como um dos primeiros discos folk psicodélicos. Também é o primeiro disco psicodélico brasileiro gravado de forma independente. Por que de forma independente, apesar da gravadora? Porque foi gravado pela Rosenblit, que é uma gravadora underground, né? É legal falar também que esse movimento, além de ser conhecido como psicodelia nordestina ou psicodelia pernambucana, eles chamavam de Udi-Grude. Então no Udi-Grude o Sativa é um dos primeiros marcos ali. Foi gravado única e exclusivamente por Lula e Lailson, não tem outros músicos. É ele com o tricórdio e o Lailson com o violão. Então é um disco acústico, por isso que eu falo que é um folk psicodélico, né? Salvo uma faixa que teve participação do Robertinho de Recife. É muito louco que o Robertinho de Recife aparece em vários discos dessa época, né? O Lula também, né? O Lula também tá envolvido em várias coisas. Essa galera tava muito ativa lá nessa região. O Robertinho de Recife era do Recife e era um puta guitar hero, né? Ele participa da música que chama Blues do Cachorro Muito Louco. Algum destaque pro disco? Alegro Piradíssimo. Esse disco é instrumental inteiro, né, galera? Então pega lá, ele é bem refinadão mesmo. Conceitual, bem né? Conceitual. Só para não perder, já que a gente está falando do primeiro disco e depois todos esses vão ter ligação com isso, né? O selo aqui, apesar da gravação Rosenblit, o selo já era o Abracadabra. E Abracadabra foi um selo que o Lula, com a esposa dele na época, que era a Márcia Mezel, hoje ela é uma cineasta, eles que lançaram esse selo para poder divulgar os discos e o selo que tomava conta de fazer a capa, a arte da capa, o encarte e tal. Eles eram muito cuidadosos com isso, apesar de não ter nenhum nicho comercial. Ela ter também, nicho. A Kátia também era artista gráfica, né? Artista gráfica, plástica também, fazia pintura, ela era foda assim na cena ali. E o pai dela era da comunidade judaica. O Zé Rosenblit também, o pai dela tinha uma certa influência lá, e aí eles conseguiram alugar o estúdio. Por isso que eu falo que é um disco independente, apesar de ter uma gravadora e tal, larará. Em janeiro de 1973, foi a primeira vez que o Lula e o Lailson entraram no estúdio na vida. Brasil de 72 no Recife. Ditadura comendo solta, 2 hip loucos dentro do estúdio com 2 canal. Fizeram 2 instrumentos. Fizeram um disco que vocês não vão acreditar quando vocês colocarem isso daí. Essa original saiu 500 cópias. Eu nunca vi, nem ouvi, eu só ouço falar. Acho que o próximo a gente tem que falar do disco do Marconi Notaro. Marconi Notaro no sub-reino dos metazoários.
Também saiu pelo Abracadabra, né? Isso aí, mesmo o selo Abracadabra, mesmo a gravadora Rosenblit. Começando pela capa, né, do Sub-Reino do Metazoários, é uma capa dupla com uma arte muito foda, e quem desenhou foi o Lula. O Lula Cortes, ele é um artista plástico, como a Paty tinha levantado. Nesse disco participam quem? Lula Cortes, Zé Ramalho e Robertinho de Recife. De novo, Robertinho. Os caras aparecem sempre, inclusive é do mesmo ano do Sativa. Mas veio depois, 73, né? Porque o Sativa, eles já estavam gravando, sem imaginar de gravar o disco. Eles estavam, né, naquele lance, mano. Importante falar que a sede da Abracadabra era no quintal do pai da... Tipo, uma fazenda que o pai da Kátia tinha. E aí tinha uma senzala. Na época dos escravos, de fato, foi uma senzala ali. Lá era a sede. Então os caras ficavam lá tocando e gravando num tape. E eles falam que toda vez que eles mostravam pra alguém o trampo do Sativa, que era algo diferente, né? Esses barulho oriental, parece uma cítara, assim, o tricórdio. Esse som oriental com o som do violão, pá, não sei o que lá, e aí todo mundo ficava louco, eles resolveram gravar. Então já tinha o selo, faltava a gravadora, entra a Rosenblit, saiu o disco Sativa. Aí o Marconi e o Notário entram na fita e gravam um disco com eles, que é no Sub-Reino dos Metazoários. Esse disco, galera, eu coloco... Ele parece assim o Grande Sertão Veredas, essas paradas. Ele é um disco que você tem a impressão que tá no sertão pernambucano mesmo. Tem umas linhas de violão e tal, de repente tem um rock and roll, um samba, ele tem de tudo aqui no mesmo play. Enfim, acho que esse disco é só escutando mesmo, é difícil a gente falar dele, porque ele começa com samba, que é desmantelado, linda canção. E eu acho importante estar na lista por conta disso, por ter saído em 73, o Marconi é um pernambucano, tem o Lula no disco, o Zé Ramalho, inclusive, participa também com letra, voz, e ele toca violão no play, e o Robertinho de Recife que faz a guitarra. É um disco importantíssimo aí para a fase psicodélica nordestina, principalmente pernambucana, por ter essas citações, né, com a seca, essas citações do Nordeste. E dele eu destaco Fidelidade, que Fidelidade inclusive tem disso que eu tô falando, que é o Deus e Diabo, né? Ele fala filho de Deus, sobrinho de Satã. Permaneço fiel às minhas origens, filho de Deus, sobrinho de Satã. Eu destaquei Fidelidade, mas eu peço atenção para excelentíssima Não Tem Imaginação para Trocar de Mulher, que é quando ele solta um lado mais romântico assim no disco, é uma puta poesia linda com violão rolando de fundo. E também Ode a Sativa. Então o disco termina com uma música que chama Ode a Sativa, que é uma música bem parecida com o que o Sativa apresentou ali em 73. Flaviola e o Bando do Sol, 1974. Tem o Zé da Flauta, o Paulo Rafael, Zé da Flauta que foi da Ave Sangria, né? O Paulo Rafael, guitarrista da Ave Sangria, guitarrista do Alceu Valença, posteriormente. Então, Lula Cortes, tá na fita, Robertinho de Recife, Paulo Rafael e Zé da Flauta. Reparem que é mais ou menos a mesma trupe ali que está sempre envolvida nesses discos que entraram pra história, né? Aí a galera fala que o Flaviola era foda, tipo, no show dele, porque além dele ser um cara aprazível, um cara bonito, com boa pinta, ele era muito sensual, assim, no palco. Era uma coisa meio que um desbunde, né? A palavra que a galera usa na época era um desbunde total em 74, um cara igual o Flaviola no palco. Inclusive, uma vez ele foi preso e tem no registro que era por indecência, tá ligado? Ele foi preso no show por indecência, então eu imagino que devia ser muito interessante ver um show. Aí tem essa curiosidade, né, que a galera fala que ele parece com o disco do Bert. Tem uma capa, na verdade. A capa, né? O disco do Flaviola é de 74. O Sid Barrett gravou o Opel em 88 e a capa é bem similar. Como eu tava dizendo dos dois primeiros também, essa galera tinha um cuidado muito foda assim, com a arte gráfica, né? A capa do Flaviola também é linda e assim, tipo... Era um momento que tava pulsando muito também, né? Tudo isso. Arte, né? Em todos os sentidos. Sobre o desbunde, né? Eu tava lendo um texto que diz que em 1973, 74, porra, tava a ditadura, era a época do chumbo mesmo. Então ou você era
adequadinho, ou você era adepto aos caras, ou você era desmonte mesmo, total. né? Flavioli, o Bando do Sol, interessante que ele aparece com um selo solar. Aí você fala, porra, mas outro selo lá no bagulho, e eu tinha isso na cabeça por muito tempo. Tipo, caralho, os caras tinham alguns selos, né, trabalhando. Mas aí eu fui descobrir que o solar nada mais é do que um selo fundado por Márcia e Lula. Então o Abracadabra acabou já aqui, eles que lançaram um novo selo. Então o solar é os caras de novo, mas o Flaviola vem do selo solar, gravadora Rosenblit. Aí, mais uma vez, a Guarda esse importância também do Lula e da Kátia nessa fomentação, né? Porque não é só... Eles não só estavam como instrumentistas e artista gráfico, né? A Kátia fez a arte de outros discos, como fomentando mesmo com o selo, né? Que isso daí é um puta trampo mesmo, é a distribuição do disco e tudo mais, é o selo que vai fazer. Qual é o destaque do Flaviola? Flaviola, puta, esse aqui foi difícil escolher, mas eu escolhi Desespero. Tá tudo tão vazio e mudo, a solidão é o meu maior tempero, meu coração é pleno desespero. Agora. Pô, agora a gente vai perder um tempo aqui, hein, falando. Ganhar um tempo falando. Ganhar um tempo falando agora. Paebiru, chegamos a um dos Bíblia discos do psicodelia um dos nordestina. discos mais mitológicos do Brasil, né? E pra mim, dessa lista é o meu preferido, eu acho. Merece um destaque aí na música mundial, assim como tem. Só não teve na época, né? Paebiru já é 75. Paebiru, O Caminho da Montanha do Sol. O Paebiru, ele é todo moldado, ele é todo construído em volta dessa lenda do Sumé, né, das pedras de Ingá. Então, só para contextualizar, Ingá é uma cidade na Paraíba, onde tem umas pinturas rupestres. Tem essa pedra do Ingá é uma pedra que tem metros e metros, ela é muito grande e tem várias pinturas rupestres feitas de uma maneira assim que o Lula mesmo diz que só pode ter sido feita com raio laser. É muito doido, né? Se a gente tá falando de música até agora, entra no Paebiru, tem uma pedra lá no Ingá, porque a fita é o seguinte, mano. Em 72, o Zé Ramalho morava em João Pessoa, da Paraíba já, ele é do Nordeste lá da Paraíba, do sertão da Paraíba e tal, mas nessa época ele já tava na capital. E ele conheceu o Raul Córdola, que é um artista plástico, ele é um pintor, nessa época ele tinha um bar lá em João Pessoa. E aí os caras, imagino eu, todos eles eram muito loucos falando de misticismo, e o Raul Córdola, ele já tinha conhecido por meio de um outro amigo dele, maluco, gringo e tal, que inclusive um gringo, né, nessa época já no Brasil, pesquisando, tinha levado ele até a cidade de Ingá do Bacamarte, que fica a 85 quilômetros da capital, e era um lugar difícil de chegar na época. Hoje lá é um sítio arqueológico, hoje tá tombado. É patrimônio mundial da Unesco. Patrimônio mundial, é o maior bagulho registro que tem de rupestre no Brasil. É verdade. E aí chegaram, e aí o Córdola falou pro Zé que ia levar ele nesse rolê aí. E um belo dia levou. E no dia levou o Lula Cortes também, que era um maluco do Recife. E aí, os caras falaram, a gente tem que mostrar isso pro mundo. É uma puta de uma pedra gigante com uns escritos, assim, talhado na pedra que ninguém consegue explicar, até hoje, inclusive, o motivo dessa... Ele é bem diferente das pinturas rupestres encontradas no mundo, assim, não tem um formato mesmo de animais e coisas assim, é bem diferente mesmo, dá muito essa ilusão de que foi feito por alienígenas mesmo, né? E nessa época, em 1975, já existiam alguns discos conceituais pelo mundo, né? Já existia o Floyd fazendo Altas Paradas e tal, e esses caras tinham acesso a isso. Foi quando o Lula e o Zé pensaram em gravar um disco conceitual falando sobre a história da pedra. No processo de gravação do disco, eles foram lá várias vezes e acampavam lá. Hoje você não pode ficar lá, obviamente. Mas na época eles faziam fogueira, ficava lá, tal, dormia lá, tomava cogumelo durante a trilha. As coisas como são, o Lula disse que pegou uma pedra, ele ficava com a pedra, levou pra casa dele pra ter inspirações. Durante esse processo todo, conversaram com várias pessoas da região, foram em umas tribos que tinham na época lá ainda, não sei se existe até hoje, mas em todos os lugares, todas as pessoas mais antigas levavam ele a Sumé, que é uma lenda da região, uma lenda dos indígenas da América Latina, na verdade. Essa lenda se encontra em vários outros lugares, assim, eu já ouvi. Os incas, tinham alguns exemplos parecidos e em todos eram o mesmo mito, que é o tal do Sumé. Então eles acreditam que o Sumé era uma figura que surgiu superior, do céu, assim.
e ensinou a galera a usar fogo, ensinou a galera, enfim, várias paradas, e daí a lenda diz que os pajés, os líderes das tribos na época, por Sumé ensinar as coisas tudo de graça, tudo sem cobrar nada em troca, ficaram meio pirados com ele e expulsaram o Sumé de lá. E quando eles expulsaram o Sumé, durante a sua partida, ele deixou marcas durante um caminho, que é o caminho da Montanha do Sol. Na verdade chama Peabiru, não Paebiru. P, caminho, e Abiru é um gramado amassado, então é o caminho do gramado amassado. Que é parede, chão, tudo, é uma Passa um tem rio, água, hoje não tem rio, mais água lá, mas era um rio assim, onde inclusive com pinturas assim, onde era o rio, embaixo da água, né? O fato que se sabe, por conta de livros aí, que acharam do padre, não sei quem que apareceu, é que esse caminho existia e esse caminho ligava o oceano até Cusco, no Peru. Então era na região de onde hoje é o estado de São Paulo. Então era a capitania de São Vicente até o Peru, que era em Cusco. Mas aí também são muitas lendas. Já ouvi falar que São Tomé tem um caminho que vai até o Peru. Até Machu Picchu, que vem da mesma fita. Inclusive, que é essa mesma história do Sumé. Importante, porque daí chegaram os portugueses na hora da colonização e ouviram essa história de Sumé e falaram: quem vocês viram foi São Tomé. Aí vem a lenda de São Tomé. Sim. Então, por todas as cidades que tem aí homenagens a São Tomé, na verdade era Sumé. E os católicos que falaram: não, vocês estão enganados, porque isso era uma crença pagana. Falaram: esse cara era um santo e era o São Tomé. Inclusive a cidade de São Tomé das Letras tem uma escritura lá dentro de uma gruta com umas letras, tá ligado? Então eles falaram que foi Sumé que fez aquelas letras. Aí os católicos falaram: não, é as letras de São Tomé. Então por isso que a cidade hoje é São Tomé das Letras. Enfim, a gente tá falando tudo isso porque o disco tá exatamente falando disso o tempo inteiro. O disco é um LP duplo, ele é mais do que um disco, então, né, pra essa época. Porque imagina os caras falaram: porra, vamos fazer um disco conceitual. É um disco duplo que vai falar disso, tá ligado? Então é um disco que ele tem os 4 lados, por ser um disco duplo. Então é lado água, terra, fogo e ar. Os 4 elementos. É um disco todo temático. E já dá pra perceber o tanto que ele é místico e tal, então... E durante esse tempo que eles iam lá toda vez, eles iam em 4, às vezes, ou na maioria das vezes em 3, que era o Lula, o Zé e a Márcia. E às vezes o irmão da Márcia ia junto. O irmão da Márcia era fotógrafo. Então todas aquelas fotos lá, tal, as fotos que tá na capa, era esses registros. O trabalho gráfico do disco também é todo feito lá, né? O disco Paebiru, ele foi feito, além de ser um disco duplo e conceitual, ele tem um livreto com várias fotos, assim, coisa que pra época, né, não era simplesmente você pegar um disco. E ele também é muito raro porque teve um alagamento, né? Aconteceu nessa época, em 1975, no Recife, uma cheia que alagou. Eles dizem que essa cheia acontecia, eles já previam a cheia, só que dessa vez ela foi além do que o esperado. Por ser um disco tão mítico, esse era o primeiro disco que ia ter uma tiragem tão grande, eles fizeram 1.300 cópias. E aí rolou essa cheia, a Rosenblit alagou inteira. Tem um doc que eu não sei como que ele tem essa informação, mas segundo o Lula, os discos já estavam num lugar muito alto e estavam empilhados um no outro, exatamente para evitar que se acontecesse ia zoar só alguns. A água inflou os de baixo e aí a montanha de discos caiu toda na água e se perdeu aí. Foi por água abaixo. Então, literalmente. Quando eles chegaram lá, perderam todos os discos que foi gravado. Mas eram 1.300 cópias. 300 dela tava na casa da Márcia. Então são as 300 que tem por aí, só quem tem. E virou história, ninguém nunca tinha ouvido falar. Depois de um tempo, eis que um gringo surge, ouve aquilo, daí eu tava falando hoje cedo, né, tava ouvindo esses discos, falei: mano, imagina o gringo a primeira vez que ouviu esse disco. Porque vocês têm que escutar pra vocês entenderem o que a gente tá querendo dizer. Então, ouçam, por favor. Deve ter ficado... Né, Lara? Tipo, Amazing Man! E aí esse cara começou a ficar louco, reprensaram lá fora o disco, e hoje é um dos discos mais cultuados na psicodelia do mundo, eu diria. No Brasil é o disco mais raro que tem. É o Paebiru, principalmente essas 300 cópias aí, que é... As sobreviventes. Meta impossível, né? É importante também, como eu estava dizendo sobre os outros, quem participa do disco. No Paebiru, todos eles participam. No Paebiru tá o Alceu Valença, tá o Marconi Notaro, tá o Flávio Lira, tá o Hugo, filho, que a gente vai chegar nele aqui, que também é um cara muito importante. Tinham mais de 20 pessoas tocando no estúdio. E outra parte importante, como eu disse, eles eram muito preocupados com a parte gráfica. A gente tem na música brasileira vários discos que falham na ficha técnica.
E o Pai Biru não, o Pai Biru tem cada chocalho, cada pessoa, tudo ali no encarte, tá ligado? Esses caras não, eles já estavam tomando esse cuidado. Quando as tiras do véu do pensamento desenrolam-se dentro do espaço, adquirem poderes quando eu passo pela terra solar dos Cariris. Há uma pedra estranha que me diz que o vento se esconde no sopé. Agora vamos pro Alceu Geraldo, né? O quadrafônico. Isso aí. O Alceu Geraldo, ele já é um disco de 72, então a gente tá voltando um pouco aí na linha do tempo. E ele saiu pela Copacabana, né, Rafa? Então, por isso que a gente falou que não tinha muito uma linha cronológica, mas a gente começou falando ali da Rosenblit e tal, por isso que a gente se conteve em falar desse disco, para deixar para agora, né? Que é o Alceu Valença e Geraldo Azevedo, de 1972, ou seja, antes do Sátiva. E saiu por uma gravadora grande já, que era a Copacabana. A Copacabana contratou esses dois músicos que vieram a despontar aí na música brasileira, né? E eles já estavam residentes nessa época no Rio de Janeiro, apesar de ter sido gravado em São Paulo, porque a Copacabana, mesmo sem grana para disponibilizar para esses jovens rapazes malucos, mandaram os caras para São Paulo e deixaram eles hospedados, por exemplo, pra você ver como não tinha grana, né? Eles ficaram hospedados na casa do produtor e tal. Dizem, reza a lenda, que eles pegaram os horários na gravadora na madrugada, assim, então, pra usar mais tempo do que eles tinham combinado até. Então eles iam de madrugada no estúdio, gravavam as maluquices deles lá, e acabou saindo esse disco, que é um disco curtinho, deve ter uns 30 minutos, 34 minutos. Esse disco é um pouco diferente dos que a gente falou até agora, né? Ele é do Prá, né, que tem os arranjos. Então já dá pra entender, quem conhece o trabalho do Duprá já vai entender que ele é já diferente. Tem a cara do Duprá, né, também, se percebe. Reza a lenda, outra lenda em torno do disco, que era pra ser o Hermeto Pascoal fazer os arranjos. Então fico imaginando como que seria com o Hermeto, né, mas não dá pra ficar... Não dá pra imaginar que seria melhor, porque o Duprá também fez tudo nessa época. E o Duprá, olha que louco, né, a gente tá falando de pós-tropicalismo. O cara do tropicalismo era o Duprá. O Duprá participou também dessa fase pós-tropicalista, principalmente por conta de ter feito os arranjos pra esse disco do Alceu com o Geraldo Azevedo. Esse disco ficou conhecido como quadrafônico. Foi grande novidade, né, isso daí do quadrafônico. Que é uma edição... É uma represa, uma né? reprensagem. Na verdade, esse esquema se chama quadrifônico. Que na verdade é o que a gente conhece hoje como surround, né? Que é quando você coloca as caixas como assim se fosse dispostas. um home theater, assim, né? E aí o Floyd também fez isso, na época era uma tendência por conta disso. O disco Dark Side of the Moon é quadrifônico, por exemplo. O disco do The Who também, o Quadrophenia, foi feito dessa forma, que era o quê? Os caras colocavam os captadores dispostos nos quatro cantos do estúdio e faziam um esquema diferente do estéreo, né? Sobressaía o estéreo, então era o estilo quadrifônico. Tem um disco clássico do Benito de Paula, de 75, que tem o mesmo selo, que era a mesma gravadora, eles faziam isso. Então o disco não chama quadrifônico, o disco chama Alceu Valença e Geraldo Azevedo. Mas ele ficou conhecido dessa maneira, né? Como quadrafônico por ser um disco quadrifônico. Bom, esse disco tem tudo: ciranda, coco, viola caipira, psicodelia e as mãos do Rogério Duprá. Inclusive a música Virgin Virginia lembra aquelas paradas do Gal e do Caetano assim, dos anos 60, porque eram coisas também do Rogério Duprá. Dessa aí eu vou destacar o Planetário. Você destaca o Planetário, é isso. Espera aí do Planetário, meu amor. Ela foi ao analista e ainda não voltou. Espera aí do Planetário, meu amor. Ela foi ao analista e ainda não voltou. Pra quem tá imaginando um disco do Alceu ou um disco do Geraldo Azevedo, esquece. É diferente. É um disco que pra época deve ter sido embasbacante mesmo, provavelmente não vendeu nada. Bom, chegamos no Alceu Valença, né? Obviamente entra como uma das figuras mais importantes aí dessa galera do Nordeste. E a partir desse disco, Alceu e Geraldo Azevedo, ele recebe um convite para participar de um filme, na época conceitual até hoje, assim, que é o A Noite do Espantalho. A Noite do Espantalho é de 74 também, se eu não me engano. Você encontra na internet, tem no YouTube dividido em vários vídeos assim, mas tem ele completo. O Alceu faz o espantalho e ele que tipo, faz o... Como que é quando você dito? Fala o filme.
Narra. Ele narra o filme também. E aí, nessa brecha, ele lança um disco solo, né? O primeiro disco solo do Alceu Valença, que entra na nossa lista aqui agora, 1974, Molhado de Suor. Ele tinha gravado pela Copacabana, né, o outro disco, e é que ele fecha um contrato com a Som Livre e grava o primeiro disco dele, que é o Molhado de Suor. Geraldo Azevedo continua com o Alceu ainda nesse disco. Ele toca craviola e viola e faz arranjos de base. Então é um disco que ainda tem a similaridade ali com o quadrafônico. Bom, no Molhado de Suor tem várias músicas aí que ficaram conhecidas na carreira dele até hoje. Punhal de Prata apareceu nele, enfim. E é interessante uma curiosidade que em 75, o disco é de 74, em 75 ele foi relançado e aí a Som Livre, segundo o Alceu, sem autorização, trocou a música Chutando Pedras, só aparece na primeira edição, porque em 75 a outra edição já vem com Voo Danado Pra Catende, que é uma música que vocês precisam procurar também aí, né? Tem um videoclipe no YouTube deles tocando num assim. Show, né? O vídeo é num show ao vivo. É um festival, né? E é o Festival Abertura. Por isso que a Som Livre meteu lá, porque o Festival Abertura era passado na Globo, né? A Globo que transmitia, e a Som Livre é uma gravadora do Grupo Globo ali de comunicação. E aí eles pegaram essa música que era do festival, Vou Danado Pra Catende, e meteu no disco. Então é comum você ver no Molhado de Suor a música Vou Danado Pra Catende, e outra edição sai com Chutando Pedras. E nada mais, nada menos, quem tá com ele nesse disco, né, nesse compacto, né, que Vou Danado Pra Catende sairia num compacto e acabou ficando no disco. Lula Cortes de um lado com tricordes, Zé Ramalho com a guitarra, Alceu, Israel Semente na batera, Paulo Rafael, Zé da flauta, já era a Ave Sangria completa, mais o Lula, mais o Zé e o Alceu. E aí sai nesse play Molhado de Suor, repito, na edição de 75. Eu sempre andei descalço no encalço dessa menina, e a sola dos meus passos tem a pele muito fina. Já que a gente tá falando aí da galera da Ave Sangria, vamos falar do disco logo, né? Entraremos no disco da Ave Sangria de 1974, é um clássico da música psicodélica nordestina, tá aqui, ó. Como eu disse, eles eram bem preocupados com a arte gráfica das coisas, né? Apesar de ser uma grande gravadora já que fez, ainda saiu bonito. É um disco duplo. Isso aqui é uma reprensagem, um disco original muito raro. A gente tem esse reprise aqui que saiu, acho que em 2014, se eu não me engano. Assim como várias outras bandas do Brasil, né? Bandas psicodélicas aí no Brasil afora, gravou um disco só. E foi numa época em que daí existem duas versões dessa história, né? Dizem que eu vi recentemente um documentário onde o Marco Polo, que é o vocalista da banda, fala que foi olheiros das gravadoras procurando acertar de novo, assim como acertaram com Secos e Molhados. Então ele fala que os Secos e Molhados vendeu muito, isso é fato, que as gravadoras procuravam bandas de rock por aí, isso é fato, e encontraram o Ave Sangria lá e levaram eles para o Rio de Janeiro para gravar um disco. Essa parte a gente não tem certeza, porque tem outra versão que diz que na verdade estavam procurando um novo Quinteto Violado, que era uma banda da região ali que estava vendendo bem. E Seu Valdir, ela foi a música mais importante do disco aí, porque na época tocou nas rádios. A gravadora foi a Copacabana, né? Antes do disco da banda gravar, eles tinham outro nome, né? Que era o Tamarineira Village. Aí ainda tá com o nome de Tamarineira Village. E aí diz ele que tinha que ficar, quando foi gravar, e já tinha que ficar explicando de onde era, que Tamarineira era um bairro, vilarejo lá. E aí tinha que ficar explicando para as pessoas que não eram da região e tal. E aí também não, acho que coisa de gravadora também, que não é muito, não vende muito, mudaram o nome. E aí diz que uma cigana fez um poema para eles e usou esse nome, eles gostaram e adotaram. Muito louca essa arte aí, falando tipo, umas brincadeiras sobre o que é a Tamarineira. E aí tem essa lenda que foi uma cigana que deu o nome, fez um poema onde ela tratava eles como aves sangrias, e aí o Marco Polo achou muito massa, mas depois tem um doc mais recente do Marco Polo desmentindo, ele fala que na verdade ele inventou isso na época porque era mais fácil de explicar. A gravadora mudou a capa, mudou a mixagem do disco, mudou tudo o processo deles ali, apesar de
de tudo isso, a música ainda vendeu muito bem, que era a música Seu Valdir. Depois a música foi censurada, né? E porque vendeu muito também, eles tinham esse show totalmente desbunde, e aí foi censurada. Tem alguns discos que saíram, riscaram mesmo assim as faixas pra não tocar, porque já estava gravado, pra não perder essa gravação. Saiu uma nova prensagem sem Seu Valdir e tem ainda uma parte que foi distribuído com Seu Valdir riscada de propósito pela gravadora. Acho que eu vou destacar Hey Man. Hey man, pobre de quem não se perdeu. Ela subiu pela colina correndo vestida de amarelo. Corpo suado e maneiro, ela me viu e não se escondeu. Uma sensação me deu, não quero nem saber. Rolei com ela pelo chão. Não poderia fazer essa lista, nós não poderíamos trabalhar nela sem falar do Hugo Filho, que é o Hugo Leão Filho. Tem um disco de 1978, gravado de forma independente também, que chama-se Paraibô. Ele gravou em casa, com os equipamentos que ele tinha de uma antiga banda dos anos 60, que é o The Gentlemen. E nessa primeira fase, na fase do compacto, o Zé Ramalho era o guitarrista. Foi o primeiro registro do Zé Ramalho na sua carreira. Foi com The Gentlemen e não com Pai Biru. A capa é foda, é um trabalho gráfico do Miguel dos Santos, que é um artista plástico da região lá também. Então é uma capa muito bonita. Foram feitas apenas 500 cópias. Eu não tenho certeza se o Paraíba foi relançado. Isso é uma coisa a pesquisar. É um disco que você encontra facilmente na internet e pra mim é um disco importantíssimo para essa linha de psicodelia nordestina. Eu acho que é importante a gente ouvir do Hugo Leão. Na verdade é Hugo Leão Filho, né? Mas nesse disco ele é Hugo Filho. O disco chama-se Paraibô. Importante lembrar que nesse disco do Hugo Filho, Paraibô, duas músicas são parcerias do Pádua, que foi quem fez o disco inteiro com o Hugo Filho, e salvo essas duas músicas que foi feito com o Zé Ramalho. Eu destaco Quero Você, Você. Quero que você dance no palco o sentimento, os ritmos cardíacos das batidas do amor. Quero você, você. Quero você, você. Na liberdade que lhe falta, na beleza que lhe sobra, no amor que nos enleva, na vida que nos nasce em cada olhar, em cada pensamento, em cada lugar. Bom, é isso. Finalizamos aqui a família Hierofante. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. O programa ele é realizado pelo edital da Casa das Artes. Então siga aí os canais da Casa das Artes, Casa das Artes RP no Facebook e no Instagram. O Hierofante também está no Instagram como o.hierofante e no Facebook. E tem um link aqui na descrição do vídeo também sobre a vaquinha online que está sendo realizada para poder dar continuidade nesse projeto, que nesse período que a gente está vivendo, muitos artistas ficaram sem seu meio de vida, né? A gente não pode se apresentar nos lugares e a Casa das Artes está com esse projeto muito bacana aí. Muito bom esse projeto aí, parabéns à Casa das Artes, obrigado a vocês.